Ainda bem que existe o sol, apesar da... Parou! Parou! Vamos falar do que interessa! Corta em mim! Vamos falar de um dos melhores presidentes que esse país já teve. Vamos falar do grande Juscelino Kubitschek. Põe na reportagem com o Nazário. Bom dia, telespectador da Rede Tupi. Bom, nascido em 12 de setembro de 1902, na pequena cidade de Diamantina, no interior de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek alcançou destaque e foi um grande presidente aqui em Brasília. Corta pra matéria. Juscelino Kubitschek começou a trabalhar como capitão médico da Polícia Militar, quando fez amizade com o político e futuro governador Benedito Valadares. Nomeado interventor federal em Minas, em 1933, Valadares colocou o amigo como seu chefe de gabinete. A seguir, Kubitschek foi eleito deputado federal em 1934 e 1937, nomeado prefeito de Belo Horizonte em 1940 e 1945 e realizou obras de remodelação da capital. Após uma gestão como deputado constituinte em 1946 pelo PSD, Partido Social Democrático, foi eleito governador em Minas Gerais em 1950 a 1954. Venceu a eleição para presidente da República com 36% dos votos, numa coligação PSD-PTB, como o slogan 50 anos em 5. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República em 1955, juntamente com o vice-presidente João Goulart. Nos primeiros anos do pleito, após a situação política ter tomado seus caminhos, tentativa de golpe da UDN, União Democrática Nacional, e dos militares, rapidamente JK colocou em ação o plano de metas e a construção de Brasília, transferindo a capital do Brasil da cidade do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Sendo assim, abordaremos os principais feitos realizados por JK durante seu governo como presidente, de 1955 a 1960. O plano de metas, 31 metas, tinha como principal objetivo o desenvolvimento econômico do Brasil, ou seja, pautava-se um conjunto de medidas que atingiria o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamização do processo de industrialização do Brasil. O desenvolvimentismo econômico que o Brasil viveu durante o mandato JK priorizou o investimento no setor de transporte e energia, na indústria de base, bens de consumo duráveis e não duráveis, na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística e na educação. Para JK e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançado seu plano de metas. O Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. Para ampliar o desenvolvimentismo econômico brasileiro, JK considerava impossível o progresso da economia sem a participação do capital estrangeiro. Para alcançar os objetivos dos planos de metas, era necessária uma intervenção maior do Estado na economia, priorizando então a entrada de capitais estrangeiros no país, principalmente pela indústria automobilística. Ressalta-se que nesse período o Brasil iniciou o processo de endividamento externo. O processo de industrialização da região sudeste, com a abertura de empregos, aumentou a vinda de nordestinos para a região, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, assim como imigrantes das áreas rurais de todo o país. Muitos empresários, principalmente os paulistas, acreditavam que o pouco desenvolvimento da região nordeste era um dos maiores obstáculos para a ampliação do mercado interno, pois excluía um terço da população. Em 15 de dezembro de 1959, JK criou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, para integrar a região ao mercado nacional. Abriu as rodovias transregionais que uniram todas as regiões do Brasil, antes sem ligação rodoviária entre elas. Aumentou a produção de petróleo da Petrobras. Com exceção de empresas de energia hidrelétrica, Juscelino praticamente não criou nenhuma empresa estatal. Os setores de energia e transporte foram considerados fundamentais para um desenvolvimentismo econômico. Ressalta-se a importância do governo Vargas nesse processo, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no ano de 1946, e da Petrobras no ano de 1953. Outros setores que ganharam relevância foram o agropecuário. JK procurou aumentar a produção de alimentos e o setor energético, construindo usinas hidrelétricas de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, e barragens de Furnas e Três Marias.
Contudo, tais mudanças empreendidas por JK ocasionaram a acentuação da industrialização do país com o aumento do produto interno bruto anual em 7%, mas não superando a inflação da dívida externa. A industrialização do país se efetivou basicamente na região sudeste, destacando neste momento a grande migração nordestina para esta região. Após analisarmos alguns pontos do plano de metas, focaremos a outra promessa de campanha efetivada por JK, a construção de Brasília e a transferência da capital federal. Em fins de 1956, depois do Congresso Nacional ter aprovado a transferência da capital, iniciaram-se as obras de construção de Brasília. A nova capital do Brasil teria moderno e arrojado conjunto arquitetônico realizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O plano piloto da cidade foi desenvolvido pelo urbanista Lúcio Costa. Juscelino Kubitschek não foi o primeiro a falar sobre a possibilidade de transferência da capital do Brasil. Desde 1891, a Constituição Federal, no seu artigo 3º, já almejava a transferência. Na última década do século XIX, mais precisamente no ano de 1894, foi nomeada uma comissão que visitou e demarcou a área do futuro Distrito Federal no Planalto Central. Essa comissão ficou conhecida como Missão Cruz, em referência ao astrônomo belga Louis Cruz, que a chefiava. A interiorização da capital federal já era um sonho de muitos brasileiros anteriores a JK, mas foi Juscelino que efetivou a transferência da capital. Acostumado a lidar com projetos arrojados, JK deu ordem para o início da construção de Brasília. Os trabalhos tiveram início no final de 1956. A nova capital foi inaugurada no ano de 1960. A construção da nova capital se configurou como uma grande meta a ser cumprida. Brasília somente pôde ser efetivada a partir da grande vontade de JK e também pelo empenho dos trabalhadores que a construíram. Grande parte se constituía de imigrantes da região nordeste do Brasil. Os trabalhadores que a construíram tornaram-se os primeiros moradores, ficando conhecidos como candangos. Com Juscelino Kubitschek, o interior do Brasil passou a ser visto como um espaço de possibilidades, como parte integrante da civilização brasileira. Quando terminou o mandato, JK foi eleito senador de Goiás em 1962, mas teve seu mandato cassado e os direitos políticos suspensos em 1964 pelo regime militar. Em 1966, tentou organizar uma frente para a redemocratização do país, junto com Carlos Lacerda e João Goulart, mas não voltou mais ao poder. Se afastou da política e dedicou-se ao trabalho como empresário. Morreu em desastre automobilístico no quilômetro 165 da Via Dutra, nas proximidades de Resende, em 22 de agosto de 1976. Eu me emociono com uma coisa dessas. Que coisa mais bonita essa reportagem do nosso amigo Nazário sobre esse presidente que construiu Brasília. Que coisa mais linda. Gostaria de agradecer aqui agora a todos presentes no grupo. Eu, Matheus, nosso colega Pedro Henrique, Gabriel Francato, Diego Campos, Fernando Nazário Vilares e, é claro, como sempre, Caio Portugal. Muito obrigado por assistir a TV Tupi. Beijo do Gordo.